Bem, boa noite. Vamos dar início a mais uma edição do projeto Sempre um Papo, aqui na Caixa Cultural. A Caixa Cultural apresenta o projeto Sempre um Papo em Brasília, com o patrocínio do jornal Correio Brasiliense. E hoje a gente tem a alegria de trazer para conversar com vocês, a atriz e escritora Denise Fraga, para lançar o livro Retrato Falado, que é um resultado das melhores histórias do programa veiculado dentro do Fantástico, da TV Globo. Eu gostaria de convidar Denise Fraga para vir ao palco. Boa noite. Estava esperando lá ele falar com vocês. A gente já está decoradinho, que a gente já fez em Belo Horizonte, 3 semanas atrás, então já está ensaiadinho direitinho. E eu estou adorando esse atriz e escritora, porque... Não, e é verdade, não, o livro é meu, tá, gente? Não, é verdade, fui eu que escrevi cada palavra. Mas daí a virar atriz e escritora são outros 500. Você viu que chique? Eu coloquei no release, atriz e escritora. Mas aí, começando já o projeto, Denise, conta o porquê desse livro, como é que funcionou com o convite, como é que foi fazer esse livro? E se é verdade que você mesmo que escreveu? Eu sinto que há dúvidas. Não, mas esse livro foi um negócio muito inusitado mesmo na minha vida, porque é um projeto da Editora Globo, né, de fazer os livros lá do Fantástico. O Zeca Camargo fez o das viagens, o Maurício Kubrusli fez o Me Leva Brasil, e o Geneton dos presidentes, e eles queriam fazer as melhores histórias do retrato falado. E aí eles chamaram a gente e tal, e inicialmente eu não escrevo, quer dizer, até escrevo, eu tenho uma coluna mensal na revista Crescer, onde eu falo de ser mãe, que é o meu melhor papel. E aí a gente fez uma conversa para ver que histórias entrariam, e quem escreveria seriam os roteiristas do programa, que é o José Roberto Toreiro, o Maurício Arruda, a Mariana Veríssimo, o Marcus Aurelius Pimenta, a Alicia Manzo, e eles que escreveriam as histórias. Só que a Editora Globo queria que tivesse essa cara de Denise conta, eu contando como eu conto no Fantástico. Então, a gente programou, mais ou menos, deles escreverem. A gente fez um teste. Cada um escreveu eles, e eu colocaria ali no texto deles considerações, historinhas de gravação, comentários, como foi fazer aquela personagem e tal. Só que eu achava comecei a fazer isso, eu achava esquisitíssimo essa colcha de retalhos, onde eu ia juntar a minha voz com a deles. E eles eram também 4 escrevendo, era muito... Aí eu comecei a achar aquilo que seria muito falso. Um livro que não era eu escrevendo, porque parecia que era eu escrevendo, eu resolvi escrever para mostrar para eles como seria eu escrevendo. À mão, assim, porque eu não sabia ligar um computador. E eu escrevi à mão e li para eles, falei, olha, é assim. Aí eles falaram, ficou bom. Aí eu fiquei lisonjeada com aquele... Ficou bom? Muito obrigada. E aí eu topei a empreitada. E eu fiquei... Só que eu não ia gravar os meses de janeiro e fevereiro. Eu falei assim, bom, eu pego e me dedico a isso. Só que eu não sabia ligar um computador. Eu não sabia usar o Windows, não sabia fazer nada. E eu falei assim, eu preciso aprender esse negócio, porque eu não vou escrever um livro inteiro à mão para ditar para uma pessoa, porque ninguém entende minha letra. E virou um trabalho insano. E aí eu fui lá, comecei. E eu percebi que o meu dedo mindinho ia para o A, S, D. E aquele curso de datilografia que eu tinha feito aos 13 anos de idade ainda estava na minha mão. Então, eu comecei devagar e tal, mas aquilo foi indo, eu fui me doutrinando para usar aquele negócio e não apelar para o lápis. E eu fui ganhando velocidade, enfim. Mas foi uma coisa muito inusitada
mas eu voltei a escrever um pouco, porque quando eu era... Até o Afonso nem sabe disso. Quando eu era adolescente, assim, eu escrevia... Desculpa. Ih, velho. Desculpa. Quando eu era adolescente, eu escrevia cartas de família, assim. Minha tia pedia para eu escrever um cartão de aniversário para o primo que ia fazer, sabe, cartão de Natal. Ah, como a Denise escreve bem, a Denise escreve bem, pede para a Denise escrever, que ela escreve bem. Eu tinha um pouco essa fama na minha casa. E aí eu vi isso retornar, esse prazer de escrever, e foi uma coisa tão deliciosa escrever esse livro, porque aí ele ficou inteiro. Eu pegava, os roteiristas assinam o livro comigo, porque eles transformaram o roteiro em conto, assim, em narrativa. Mas essa colagem de pegar o pedacinho do roteiro, eu pegava um pedaço de diálogos dele, o livro entra o diálogo, entram os depoimentos, mas foi uma delícia, porque junto com a história delas, que era o que seria contado, eu também podia contar ali a história de contar a história delas, né? De como foi essa abordagem, de como foi encarar esse personagem, o que cada personagem tinha de mais sedutor para mim, né? Porque é diferente, cada uma delas eu tenho uma intimidade com elas que é tão engraçado, até aconteceu uma coisa boa nesse lançamento todo, porque eu conheci algumas delas, porque eu não conheço elas, eu recebo a fita, né? Porque grava lá em Belém, aqui em Brasília, lá, né, do Arroio ao Chuí, a equipe da Globo vai gravar o depoimento da pessoa contando a sua história. E chegou agora no lançamento, em várias cidades, em Belo Horizonte aconteceu isso. Tinha uma retratada na plateia. E é tão louco para mim conhecê-la, porque é uma pessoa que eu fico muito íntima durante uma semana. Eu fico eu ponho um Walkman ouvindo a voz dela o tempo todo antes de gravar. Eu estudo o texto com ela no meu ouvido, porque para eu pegar aquele ritmo dela, eu gravo todas as falas que vão entrar no roteiro numa fita cassete. Agora não, agora eu tenho um gravador digital. Porque eu sou meio jurássica, assim, vocês já perceberam. Mas eu demorei muito tempo a ter essa agilidade, mas agora eu estou mais virtual. Mas, enfim, mais informatizada. Mas aí eu tenho uma intimidade com elas que eu não tenho, na verdade. E aí, quando eu vejo aquela pessoa ao vivo e a cores, é que nem ver um cantor de rock, assim, sabe? Porque ela é para mim, ela é uma espécie de ídolo, assim, porque eu fiquei ali, medindo os gestos dela, vendo, né, sorvendo cada palavra. Estou me alongando? Não, tá bom. Se deixar, eu vou contando, não, mas eu já vou parar. Mas aí foi isso, aí eu escrevi o livro. Atrasei um pouco, mas depois eu até vi que o atraso não era tanto atraso assim, que escritores atrasam tanto quanto eu. E aí eu tinha um material fotográfico lindo, assim, lindo, com a minha câmera, porque eu acho tão inusitada essa história do retrato falado na minha vida que eu queria aprisionar esse momento. Então, durante as gravações, eu sempre levava a minha câmera e aí fotografava pra caramba, assim... fotos de gravação. Então, tem um monte de fotos de gravação no livro. Eu lavando a cabeça na pia, ó. Porque eu tinha assim, que mudar de uma loira, que eu tingia essa parte aqui do cabelo para botar a peruca daqui para trás. Tinha que mudar de uma loira para outra peruca. Então, assim, e a gente grava na rua. Nas ruas de São Paulo. Não posso dar. Nas ruas de São Paulo, a gente grava aonde for, assim, se é um supermercado, se é uma farmácia, na casa das pessoas, a gente aluga as locações, as casas por um dia, para fazer ali o nosso cenário, a sala. Por isso que eu acho que também o programa tem esse tom de realidade, porque tem janela, a janela sai mesmo para um lugar, não é uma foto atrás, entendeu? Então dá essa cara de realidade. E é isso, assim, eu estava falando, eu tenho um amor tão... Aí eu mostrei esse material, me ajuda, tá? Que eu sou muito... Eu sou a rainha do aposto, eu falo, quando veio para lá. E aí eu mostrei esse material para a Editora Globo,
que era um material fotográfico enorme, e aí eles toparam colocar, que era o meu projeto inicial, que era ter esse livro fotográfico, esse livro making off e tal. E aí ficou um livro super bonito, super colorido, o primeiro livro colorido da série. Ó. Mas ficou um livro lindo mesmo, porque ficou um projeto gráfico lindo, e as histórias, e uma coisa pessoal, eu contando. Tomara que vocês gostem. Quando eu fui revisar o livro, eu fiquei lendo em voz alta, assim, para ver se estava tudo bem. Eu ria. E é difícil, eu sou muito crítica, assim, com o meu trabalho. Mas, como é um trabalho novo, eu podia rir, não era eu. Mas para mim foi muito inusitado, é isso que eu queria dizer. Foi muito inusitado esse livro, essa coisa de escrever. Eu fiquei com muita vontade também de escrever de novo. Quando eu tiver um tempo, eu vou contar umas outras histórias aí da minha infância que eu quero contar. Então, é uma novidade, é uma coisa. Eu estou aqui para conversar com vocês nesse sempre um papo maravilhoso que o Afonso faz. Denise, fala um pouco dessa sua experiência, como é que foi o aprendizado mesmo que você reteve ao representar a mulher brasileira em tantos dos quadros do Retrato Falado. Eu falo isso na introdução do livro, que eu acho que mais do que essa... Porque essas mulheres, eu agradeço sempre essas meninas que escreveram para o Retrato Falado, porque elas fizeram para mim um panorama de tipos de mulher brasileira, assim, que eu nunca mais vou fazer um personagem na minha carreira que eu não me remeta a algum deles. Né? Que eu vou falar, você é meio Sílvia, meio Irene. Né? Porque para uma atriz, isso é um deleite, né? Um prato cheio. Mas mais do que trejeitos, sotaques, maneiras de ser, eu aprendi muito com essas histórias que eu vi. Cada fita que eu recebi era 1h30 de depoimento ali. Essas mulheres me ensinaram muito de artimanha feminina, assim, sabe? Uma coisa de percepção, de lidar com os problemas, contornando aquilo de uma forma, com uma sabedoriazinha que só mulher tem. Desculpe os homens presentes, nada a ver. Mas é uma coisa que se repetia, assim. Elas têm muita manha, sabe? Manha, saber viver, saber fazer coisas... E tem uma fé que era uma coisa para mim que eu aprendi muito vendo. Uma fé de que a coisa vai dar certo. Olha só essa história que tem no livro da Janaína. A Janaína, o marido dela casou e o marido dela chegava às sextas-feiras. Ele falava, ó, sexta-feira é minha. Sexta-feira é o dia que eu saio para tomar cerveja com meus amigos, então só chego sábado de manhã. E ele falava, eu só chego em casa com Haroldo de Andrade. Haroldo de Andrade é um radialista famosíssimo do Rio, que o programa dele era às 9h. Então ele falava, eu só chego em casa sábado às 9h. E ela ficava com aquilo, suportando aquelas sextas-feiras. E aí ela resolveu ter uma ideia. Ele saía... Ela se vestia inteira, toda linda, se arrumava, se penteava, se maquiava, pegava gibi, café, uísque, ia para a escada do prédio, ficava atrás da porta corta-fogo, esperando ouvir o barulho dele chegar. O gibi era para ela passar o tempo, o café para se manter acordada. Quando ele chegava, ela dava um gole no uísque para chegar com bafo, despenteava o cabelo, borrava meio a maquiagem assim, chegava em casa se fingindo de bêbada. Ó, você fala assim, gente, não. Aí você fala, tudo bem. Ela fez isso várias sextas-feiras. Aí eu ficava pensando, por que ela não vai para a casa da mãe ou para a casa de um amigo? Ou ela sai também? Não, porque ela queria chegar logozinho depois para pegar ele acordado, para ele ver a cena dela chegando, se divertindo, entendeu? Não é sensacional? Passava frio pra caramba na escada.
Aí o que aconteceu? Um dia ele falou, ele começou a chegar mais cedo. Começou, onde é que você vai? Eu vou sair aí com o pessoal, ela falava. Aí um dia ele chegou, aí teve um dia que ele virou pra ela e falou assim, não sai não, vamos ficar aqui, amor. E ela ainda fez um doce, ela falou assim, ah, mas agora eu já combinei com as meninas. Muito bom. Então, é essa fé, sabe, de que aquilo vai resultar numa coisa, né, um plano, uma artimanha. E, né, eu acho admirável, muitas delas, têm histórias maravilhosas. Gente, quem quiser fazer pergunta, tem 2 microfones, um de cada lado. A gente varia as perguntas para lá e para cá. As moças já estão se dirigindo ao microfone. Denise, no meio dessa quantidade de retratos falados, surgiu um retrato falado especial. Você, escritora. E aí? Você vê, eu contei meio essa história. Isso é uma novidade, como eu contei para vocês, é uma novidade. Você sabe que eu fiquei com maior vontade de escrever mais a partir disso. Porque escrever é um negócio sensacional. É um quebra-cabeça. Eu acho que para quem faz comédia, vê só o que eu falo, quem faz comédia sabe que comédia é um negócio meio musical. O tal do timing de comédia que falam, é que nem ser afinado ter ouvido musical, porque comédia, principalmente em teatro, que é um negócio que você faz assim, eu vou falar a fala, mas se eu falar ela assim, aqui, não vai dar. Você está, às vezes, em cena, na peça, e você fala assim, vou perder, perdi. Porque a piada, o fechamento da comédia, da gag, Yara, é como uma coisa que você corta no vôlei, uma cortada. Então, quem faz comédia sabe que é aquele musical. E escrevendo, você vê que aquilo é música mesmo. Eu falava assim, não tá bom, não tá bom. E inicialmente eu fui sem pretensão nenhuma, né? Que eu era uma atriz escrevendo, não precisava ter estilo, nada, né? Eu ia lá escrevendo como eu ia contar aquela história. Só que aí, sem você querer, você vai ensaiando ali uma maneira que não é a sua maneira de falar, que é a sua maneira de escrever. E que aquilo vai aflorando, você vai percebendo. E aí eu acho que tem um grande desafio escrever, que é você dizer o mais com menos. Que é você conseguir falar mais coisas com frases, escrevendo menos. Então, quando você consegue isso, quando você consegue aprisionar o pensamento, uma ideia, uma história, uma ideia numa frase, num trecho, e que ali está, é um prazer tão imenso. É um prazer enorme, porque eu acho que a literatura, ela, mais do que todas as artes, ela é a que consegue mais condensar um pensamento. Você faz uma cena no teatro, um acha isso, outro acha aquilo, você pinta um quadro, um acha isso, outro acha aquilo, a cena do cinema, não, eu achei isso. A literatura está ali escrito o que é. Claro, você tem 1000 leituras diferentes, mas quando você consegue escrever uma ideia, aquilo é muito poderoso. E isso foi uma coisa que foi me seduzindo durante. Quando o livro estava pronto, assim, e o pronto virou o prazo de entrega, né? Porque quando um livro está pronto? Quando acaba o prazo. E aí, quando acabou, assim, eu fiquei com saudade daquele frisson, sabe? E eu tenho um projetinho, assim, pequeno, que é... Os meus filhos falam muito para mim, eu tenho muita lembrança de infância. E eu conto para eles, desde que eles são pequenininhos, que eles eram pequenininhos, eu conto para eles histórias de quando eu era pequena. Que eu acho que é muito legal eles saberem que eu também fui criança. E isso alivia muitas coisas. E como eu tenho uma memória disso muito grande, eu falo, eu também. Você sabe que um dia aí vou contando coisas.
E aí eles falam muito para mim assim, mãe, conta uma história de quando você era pequena. Ai, conta uma história de quando você era pequena, muitas vezes. Aí eu pensei em lançar um livrinho infantil, assim, histórias de quando eu era pequena. Boa ideia. Boa noite, como é que você chama? Boa noite, Carlos. Oi, Carlos. Eu gostaria de saber, assim, fazer uma pergunta aí para a Denise. Esse negócio da comédia, de uma unidade para outra, né, igual você estava falando, no livro, assim, porque fazer rir falando e fazer rir lendo, tem muita diferença, sendo que, para passar de uma unidade para outra, se eu não me engano, uma vez eu estava lendo sobre isso, estava conversando até com um grande artista de Belo Horizonte, um professor de teatro, apesar de eu não fazer teatro, né, mas é o Luiz Paixão, não sei se você conhece o Luiz Paixão? Eu já ouvi falar. Então, ele diz que para fazer as pessoas rirem, você de repente você tá falando e de repente você muda para uma outra unidade rápido e totalmente diferente. No caso, o rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei de Roma, uma coisa assim. Eu não surpreender, né? Eu não consigo isso. É porque eu não peguei o tempo, né? Não, mas você foi muito bem. Agora, você pegou o tempo. E esse tempo que você conseguiu fazer agora, é difícil no livro? Você já parou para pensar isso no livro? Isso aconteceu eu escrevendo, assim, de você sacar essa diferença. Eu ainda não consigo definir bem, mas o que eu sinto é que a surpresa faz rir, né? Tem um manualzinho, não é manual, mas é um filósofo francês chamado Henri Bergson, que escreveu um livro chamado O Riso, em que ali se disse por que se ri, né? E você ri, tem umas coisas interessantes que ele fala. Você ri porque você... Eu estou achando que eu estou fazendo muito barulho aqui com esse negócio no microfone. Aquela de televisão, né? Já está querendo facilitar a vida de vocês. Mas, enfim, ele diz que você ri daquilo que você reconhece, primeiro. Você precisa se identificar. Claro. E você só ri quem é inteligente, assim, quem raciocina. Porque o riso... É verdade. Porque é um negócio que passa pelo intelecto, entendeu? É uma percepção. Por isso que você ri, né? E você ri daquilo que surpreende. Por que a gente ri quando uma pessoa cai na rua? Você é o primeiro... né? Não pode rir, meio rir, você acha engraçado. E eu naquelas videocassetadas do Faustão, gente, eu não sei por que eu acho aquilo engraçado. Eu juro por Deus que eu não sei, mas eu rio a beça. Entendeu? Porque aqueles tombos, eu não sei por que eu rio a beça. Eu acho uma coisa curiosa, mas ele diz isso porque, a princípio, é para estar em pé. Você se refere a esse estado primeiro e depois você desmonta as coisas. Agora, é difícil a gente teorizar sobre isso. O que eu sinto em teatro, quando eu estou falando, é que é uma coisa musical. É uma coisa que vem pela surpresa e vem pela pausa, muito. É tão louco. Eu fiz uma peça há muitos anos chamada Trair e Coçar é Só Começar. Fiz 6 anos e meio essa peça, foi minha grande escola. E nessa peça, quando começou, assim, digamos que eram 2 horas e nessas 2 horas tinha, sei lá, 70 gargalhadas. O meu desafio durante a peça foi criar gargalhadas entre as gargalhadas. Eu fazia coisas para esse texto para esse pedaço ficar engraçado também. E esse aqui também. E eu ia construindo... Eu tenho uma imagem quando eu estou em cartaz, que é uma imagem que me persegue, que é postes de uma rede elétrica. E quando você estreia a peça, você tem, sei lá, alguns postes.
no decorrer da temporada, você vai colocando postes aqui no meio, sabe? E aí, só que acontece que um desses cai. Aí você vai lá e levanta, aí um desses cai. Aí vai lá e levanta. Aí, e você fica que nem aquele cara do circo com os pratinhos, sabe? Segurando aqueles pedaços de realidade que você construiu. Que é isso, é manter a realidade que é o sonho, o castelo de areia, né? O castelo de sonhos que você fez ali, sustentando a realidade, né? Nem sei porque eu cheguei nisso aí. Mas por causa da sua pergunta do quê? O que eu sinto em comédia é isso, que tem uma música, que tem uma partitura a ser construída e seguida com frescor. Vê bem o que eu estou falando, porque a coisa envelhece, que a gente chama em teatro. Aquele texto que fica velho, ele morreu. Você fala lá, a mesma piada que riam pra caramba, ninguém ri mais. Por quê? Porque ela perdeu o frescor, perdeu a realidade. Eu tinha uma frase que eu falava muito nessa época, que eu fazia o Tradicossari, que ser ator é você conseguir repetir pela milésima vez com o frescor da primeira. Mas com o frescor você se surpreender, você se deixar de novo relacionar com aquilo, você contar aquela história para você mesmo, de novo. Nossa. Respondi sua pergunta? Respondeu. Foi um grande prazer. Obrigado. Prazer é meu. Obrigada a você. Boa noite, como é que você chama? Aguiluce. Eu gostaria de fazer uma pergunta um pouquinho, levemente pessoal, a Denise, aí, uma curiosidade feminina, extremamente feminina. É sabido que as pessoas, quando têm um talento, seja de humor, de dançar, de cantar, ela tem um instrumento de sedução muito forte, seja para encantar os homens, as crianças, as mulheres, as senhoras. Como é que você teve essa sacada de... Nossa, eu me identifico com o humor, eu me identifico com essa coisa de chamar a atenção das pessoas, de, sabe, ser espontânea, de ser uma pessoa despojada, porque eu me lembro que eu li um artigo assim rapidinho sobre a sua pessoa numa dessas revistas femininas, alguns anos atrás, até porque eu acho que nós somos contemporâneas. E você eu também acho. E você falava que rapidamente assim, você falava que não, foi uma coisa que você não tinha se despertado para isso, para essa coisa que você é uma pessoa engraçada, é uma mulher interessante. Então, conta um pouquinho para a gente como é que você teve essa sacada de que o humor poderia ser um instrumento de sedução nas suas relações pessoais, e como é que você vê nos filhos dos seus filhos, de repente, não só porque você é atriz, mas porque você é uma atriz engraçada, então você atrai, através do humor, as crianças, as mães das crianças, e por aí vai, né? A plateia, né? Então, entendi. Conta um pouquinho dessa descoberta do humor, do seu talento, e como é que você tomou consciência de que isso te levou até onde você está, né? Te trouxe até onde você está, e com certeza você seduziu muita gente. Ok? Conta um pouquinho para a gente. Não, é interessante sua pergunta. É engraçado, assim, as coisas aconteceram muito surpreendentemente para mim. Eu não tinha essa coisa desde criança de recitar poesia. Olha, Denise, vai lá na sala, vai, a Denise vai rezando. Não tinha isso, eu era timidérrima. E eu fiz um curso de teatro. Quando eu passei para a escola, para cursar para a faculdade, eu ia começar a cursar em agosto só. E aí eu ficava com aqueles 6 meses livres. E aí eu fiz um curso de teatro, gostei daquele negócio, mas nem pensava em ser atriz. Mas aí eu fiz a prova para a escola de teatro, porque o meu professor, o Cláudio Correia Castro, foi o grande incentivador, assim, que ele falou, você precisa se profissionalizar. Aí eu vou ser atriz? Não tinha ninguém na minha casa, assim, na minha família, não era... muito bem. Tiro de Começar a arrancar pedacinho do negócio. Não tinha ninguém na minha casa, na minha família, era uma surpresa, eu era tímida, era esquisito, mas aí ele falou, eu fui fazer a prova para a escola de teatro e passei naquele negócio, então, e foi acontecendo o humor para mim, não era nada engraçada. Assim,
E eu não sou uma pessoa engraçada. O meu marido é muito mais engraçado do que eu. As pessoas falam para ele, você é casado com a Denise, você deve morrer de rir o dia inteiro. Mal sabem que eu que morro de rir com ele. E eu não sou assim, eu não sou tipo rainha da festa, sabe? Que chega chegou a Denise, vamos sentar para aí, né? Não sou assim. E eu sinto até que as pessoas que chegam perto de mim se decepcionam. Mesmo assim, acham que já chega com aquela vontade de rir, não... Porque como o meu amigo lá, como é o nome dele que falou ali? Cadê ele? Ah lá, ele lá. Então, como você disse, é um negócio estudado. A comédia, para mim, é um negócio partiturado, sabe? E foi acontecendo pelos trabalhos que eu fui fazendo. Eu trabalhei muito com o teatro clássico brasileiro, porque quando eu tinha o meu grupo de teatro, a gente fazia uma pesquisa grande, levando nas escolas o teatro clássico brasileiro. E o que há de melhor no nosso teatro clássico, são as comédias. Então, eu fiz muito Martins Pena, muito França Júnior. Aí fui fazendo um trabalho cômico e na nossa carreira meio um trabalho puxa o outro e querem sempre que você repita a sua última receita, né? E acabou que eu fui fazendo muitas comédias. Agora, isso que você falou do humor foi um negócio que eu fui aprendendo um pouco com a profissão, sabe? Que eu acho que o humor é quase uma filosofia de vida, assim. É meio um estado. Eu acho que eu sou hoje uma pessoa muito melhor humorada pela minha profissão. Porque eu acho que você fica com um certo calo assim, do ofício, que é você perceber o que é engraçado no cotidiano, nas cenas na rua. E aí, quando sem você perceber, você já pegou a parte engraçada daquilo. E também eu acho que você nutre uma capacidade de observar-se a si mesmo, se ver de fora, que eu acho que é a grande sabedoria dessas pessoas que escrevem para o retrato falado. Eu acho que a pessoa pegar uma história sua, que às vezes não é só engraçada, no meio de muitas histórias do retrato tem muita dor. E ela pega e escreve no Fantástico, é uma capacidade de ver a si mesma, de se olhar de fora, invejável, de perceber que a vida é um negócio que passa. E a gente está aí, fazendo parte dessa roda, mas a gente tem que aproveitar esse negócio aí, mas é um negócio aí que passa. Sabe? Então, eu sinto que isso é uma sabedoria, assim, E eu sinto que a profissão me melhorou muito. Agora, eu tenho uma falta de consciência grande, eu acho, dessa coisa do poder de sedução. Eu acho que eu nunca... Eu acho assim, eu venho aqui falar para vocês, né? Eu fico aqui conversando e, naturalmente... Eu tento ser agradável para vocês, senão vai ser muito chato. Mas eu sou meio assim conversando, né, Afonso? Você almoçou comigo. Frequentemente. Assim. Mas eu acho que assim, eu não sou uma pessoa engraçada, que vivo dando cortada, fazendo piada. Não sou mesmo, não. E eu esqueço muitas vezes que eu sou atriz. Mas isso eu acho bom, mas ao mesmo tempo não é bom. Porque assim... Eu estou no sacolão, assim, eu faço sacolão, feira, assim, supermercado, né? Vou buscar a criança na escola. E aí, no meio, alguém chega e me surpreende com aquele negócio. E por isso que eu sinto que eu decepciono as pessoas. No outro dia eu estava no mercado, a moça virou para mim e falou assim, nossa, quem vê na televisão tão alegre, aqui tão séria. Aí eu olhei para ela, ri assim, falei assim, mas, minha senhora, eu estou comprando sabão. Bom, Marilúcia, eu não sei se eu te respondi, mas... Boa noite, como é que você chama? Boa noite, meu nome é Cid Roberto.
Eu tive o privilégio de assistir a sua atuação no Traí Coçar, né? Ah, que bom. É só começar em São Paulo, antes de ser a global Denise Fraga, né? Tive o privilégio de ler o seu livro, me diverti bastante. Ai, que bom! Nossa, você é um fã completo! Que bom, obrigada. No meu dia a dia, a gente sempre é um pouco ator, né? E a mulher um pouco atriz, até para desempenhar nossas atividades. Eu atuo como professor atualmente, então tem que ser também um bocado ator, né? Então, eu, no meu dia a dia, tenho também muitos episódios que me fizeram rir bastante, até hoje, que eu não me lembro do tempo de infância, de trabalho e tudo. Eu sozinho também, muitas vezes, estou rindo sozinho por conta desses episódios. Mas no seu livro você retrata uma situação que foi vivida por você. E quem conhece o Rio de Janeiro sabe que sair do aeroporto Santos Dumont para ir a Tijuca, passar pela Praça da Bandeira, debaixo de um temporal, aquelas enchentes ali são famosas. Além do que, o vestido também que tinha ficado em São Paulo, né? Eu gostaria que você contasse com mais detalhes para a gente como é que foi esse episódio, em especial como é que você conseguiu se arrumar, porque, pelo que consta, você saiu totalmente molhada, né, sei lá, do aeroporto e chegou lá na igreja, era o casamento da sua mãe. Então, eu acho que é melhor eu ler. Será? Posso? Eu já fiz isso uma vez, foi bem bom. Vamos lá. Bom, assim vocês se divertem um pouquinho. É que tem um dos retratos, deixa eu explicar bem. Tem no primeiro ano do Retrato Falado, a gente fez meio um especial de fim de ano, que era o meu retrato. E eu contei uma história. Vou contar. Está aqui no livro. E aí é bom que vocês sabem um pouquinho como é o livro. Mas eu não sei onde ela está. Espera aí que eu vou pegar a página. Oi, muito obrigada. Que bom que eu tenho assessor. Obrigada, lindona. Ó, Denise ou Denise mesmo, que sou eu. No final do primeiro ano de Retrato Falado, fizemos um episódio diferente, o meu retrato. Contei uma história minha e, como não podia deixar de ser diferente, me representei. Tem algumas histórias bem engraçadas, pois quem me conhece de perto sabe que eu sou uma pessoa muito distraída e atrapalhada. Muito. Já chamei a polícia para avisar que meu carro tinha sido roubado num dia que eu tinha saído sem carro. Saí de casa com o telefone sem fio na bolsa, deixando todo mundo sem saber como atender aquela coisa que tocava enlouquecida. Às vezes, tento colocar cinto de segurança na poltrona do cinema e por aí vai. Dirijo pouco, mas tenho um anjo da guarda vigoroso no trânsito. Nunca avancei um sinal vermelho. Minto, um só. Quer dizer, parei quando ele fechou. Mas enquanto esperava ele abrir, os meus olhos se desviaram para um desses relógios de rua. A hora mudou para a temperatura e eu arranquei com o carro ainda no vermelho. Não vinha ninguém. Não vinha ninguém, graças a Deus, e eu estou aqui contando essas histórias. Também por dirigir pouco, fiz outra inacreditável. Abri a porta do carro pelo lado do carona, sentei, pus o cinto e fiquei esperando o carro sair sozinho. Sozinha. Essas são apenas algumas trapalhadas dessa distraída que vos escreve. A história que contei no Retrato Falado é um pouco mais longa. Minha mãe ia casar. Depois de vários anos juntos, minha mãe e Fernando, seu segundo marido, iam se casar. Não é todo dia que temos a oportunidade de ir ao casamento da nossa mãe. Eu, obviamente, era madrinha. Estava com uma peça em cartaz em São Paulo e consegui um dia de dispensa só para ir ao casamento. Toda a minha família é carioca e o casamento seria no Rio. Tudo acertado, saí do flat onde eu morava lá pelo meio-dia. O casamento seria às 18h. Cheguei ao aeroporto do Rio lá pelas 2h e minha mãe ainda foi me pegar. Estava bem tranquila. Quando fui pegar minha mala na esteira, lembrei do vestido. O vestido que eu tinha pensado, repensado e comprado especialmente para o casamento. Tinha-o pendurado atrás da porta do flat justamente para não esquecê-lo. E esqueci. Eu estava de jeans e camiseta, não teria tempo de voltar para São Paulo. Era sábado à tarde, faltavam poucas horas para o casamento e era impensável sair às compras. Além do mais, eu jamais acharia um vestido como aquele, pensado e repensado. Comecei a chorar que nem uma criança no saguão do aeroporto. Minha mãe, coitada, tentava me acalmar justo no dia do seu casamento.
Não tem problema, filha, alguém te empresta uma roupa. Diga-se de passagem, eu sou a mais magrinha da família. Ou melhor, a magrinha da família. Ficava me imaginando no altar com um vestido de uma das minhas tias ou primas e tinha vontade de chorar ainda mais. Mas a trilha do Missão Impossível começou a tocar na minha cabeça. Fui ao balcão da ponte aérea e expliquei minha situação. Será que vocês podiam embarcar meu vestido se alguém o levar até o aeroporto de Congonhas? A ponte aérea não faz esse serviço, isso é carga. Eu sei, moço, mas não dá tempo de ser pelos meios normais. A minha mãe vai casar daqui a 3 horas. O senhor ouviu? Ouviu o detalhe? Quem casa é a minha mãe. Espera um momento, por favor. Veio o supervisor e, com os meus olhos vermelhos, acabei convencendo-o a dar um cartão de embarque ao meu vestido. Daí começou a articulação para fazer o vestido chegar ao aeroporto de São Paulo. Liguei para o flat onde eu morava, pedi à mocinha da recepção que entrasse no meu apartamento com a chave mestra, pegasse o vestido que estava atrás da porta, chamasse um dos taxistas conhecidos do ponto e pedisse a ele que embarcasse o meu vestido no balcão da companhia. Tem certeza? Ela perguntou. Vai dar certo, afirmei. Que bom que eu morava num flat e tinha recepção. Dispensei minha mãe, que já começava a ficar nervosa, não com o meu, mas com o vestido dela, e comecei a esperar. Quem fez o papel da minha mãe no meu retrato foi a nossa querida Sueli Franco, que já tinha sido minha mãe em alguns outros trabalhos. Aconteceu uma coisa engraçada na gravação. O roteiro tinha sido escrito em cima do meu depoimento, como acontece sempre no retrato falado. E como também sempre acontece, apareciam algumas sutis diferenças da história original. Por exemplo, no texto eu chamava minha mãe de você. Aquilo me incomodava, me soava falso. Eu falava, posso chamar de senhora? Porque eu chamo a minha mãe de senhora. E o Luiz falava, o diretor, e o Luiz falava, mas a Sueli Franco também não é a sua mãe. A gente ria, mas foi muito esquisito representar eu mesma num texto escrito por outra pessoa que imaginou como eu falaria. Mas voltemos ao aeroporto. Sentei para esperar o vestido, tentei ler um jornal, uma revista, mas não conseguia relaxar. Rezava para dar certo. Bom, o máximo que poderia acontecer era eu estar no altar de calça jeans e camiseta. Chovia muito e comecei a duvidar que meu vestido encontraria teto para pousar no Rio de Janeiro. Tentei ganhar tempo. Fui ao banheiro do aeroporto e comecei a me maquiar. Uma faxineira se aproximou e começamos a conversar. Desabafei, contei a ela a minha história e, quando vi, tinha ganhado uma espécie de camareira. Ela me ajudou a prender o cabelo, dava opiniões na maquiagem. Foi um anjo, um refresco na minha atenção. De quando em quando eu ia até o balcão para saber do vestido. Já estava maquiada e penteada quando ele chegou, mesmo com toda a chuva, às 5h30. O casamento era às 6h, daria tempo. Liguei para minha mãe eufórica. Vou colocar o vestido e estou indo para lá. Eu deixo a mala no carro de alguém. Pus o vestido, beijei minha camareira, fechei a mala e saí correndo. Meu querido sapato de festa começou a molhar já no saguão do aeroporto. Anos de ponte aérea e eu nunca tinha visto o Santos Dumont daquele jeito. Todo alagado. Os motoristas de táxi esperavam a chuva passar dentro do aeroporto e quando eu disse que eu precisava ir a Tijuca, eles até riram. Não dá para colocar o carro nessa água, não, dona. Por favor, moça, é uma ocasião especial. Não dá para sair com essa chuva, moça, ainda mais tendo que passar na Praça da Bandeira. Mas é o casamento da minha mãe. Você já pensou como é difícil ter a oportunidade de ver a sua mãe casando? Eu não podia acreditar que, depois de toda aquela odisseia para resgatar o vestido, eu ia passar o casamento ali, presa no aeroporto. Mas um deles, de braço engessado, tinha ouvido a conversa e perguntou, quanto é que a senhora me dá? Quanto é que o senhor quer? 50. Fechado. Podia ser até 200. Naquela hora, o que eu mais queria era chegar ao casamento. Fomos embora, eu e aquele improvável motorista de braço quebrado. Na Praça da Bandeira, ele disse, reza aí, moça. Passamos com água no meio da porta do carro. Mas passamos. Às 6h20, chegamos na porta da igreja. Dei-lhe os 50 e saí correndo na chuva mesmo. Entrei encharcada, carregando minha mala. Corri pelo corredor lateral em direção ao altar, mas comecei a desacelerar quando percebi que não conhecia ninguém que estava ali. Era ainda o casamento anterior. E todos os convidados da minha mãe esperavam no salão ao lado da igreja por causa da chuva. Me senti um pinto molhado em outro galinheiro. Instantes depois, mais sequinha, sem a mala na mão, penteada e com a maquiagem retocada, fui madrinha da minha mãe.
Chorei no altar parecendo uma campeã de Fórmula 1 e passei a festa inteira contando essa história. Legal. Boa noite, como é que você chama? Vinícius, Oi, Vinícius. eu gostaria de perguntar para a Denise. Quantos anos você tem primeiro? 11. Beleza, pode perguntar. Eu gostaria de perguntar para a Denise qual foi a história mais emocionante que você representou. Ai, foram várias, Vinícius, né? Foram várias, Vinícius, porque tem umas histórias do retrato que são assim de emoção muito grande. Mas tem uma história que sempre me emociona muito, que é a tia Sônia, que ela é uma mulher que fez o filho queria entrar num campeonato de futebol e precisava que alguém assinasse com mais de 18 anos para ele e o time dele serem técnicos. E ela fez isso sem entender de futebol, sem nada. E o filho ganhou um campeonato e aí falou, não, agora a senhora tem que ir de técnica de novo. E ela fingia-se de técnica no campo. E aí foi... Enfim, essa mulher que fez isso por o filho, sem entender nada de futebol, ela hoje tem 180 meninos em time de futebol, porque ela resolveu pegar os meninos amigos do filho e os amigos dos amigos, e ela foi tirando crianças carentes da comunidade, e ela não tem um tostão, ela não tem dinheiro para pagar a conta da luz, às vezes. Ela lava o time de camisa de manhã, para o outro time jogar à tarde, o mesmo time de camisa, e ela conseguiu revolucionar a comunidade dela com esses times de futebol. Ela faz uma coisa de lanche, de curso para os meninos, tudo sem dinheiro nenhum. Uma guerreira, assim. Tá bem, obrigado. Obrigada a você, Vinícius. Boa noite, meu nome é Newton. Denise, acompanha seu trabalho, adoro ele há muito tempo. Oh, também tive a obrigada, oportunidade de assistir você no Trair Coçar e sempre assistia todos os domingos o Retrato Falado. Aí um dia eu disse, eu acho que a história da minha avó caberia bem no Retrato Falado e acabei mandando para vocês. Então eu queria deixar um depoimento aqui, eu sou neto da Dona Irene, uma das retratadas. Oh, querida, você é neto da Dona Irene. E foi uma história que, o interessante é que foi uma história que começou um pouco diferente, quer dizer, não foi ela mesma que mandou, a gente mandou e ficou esperando ver se vocês gostavam da história, e quando vocês ligaram e disseram, bom, a gente pode fazer o depoimento, a gente falou, olha, acho que pode, mas a gente primeiro precisa falar com ela. Vamos ver com ela. Porque ela não sabia, e foi muito legal você estar com a gente lá, né, que foi feito ao vivo. Foi, você estava na festa? Tava. Porque olha que história maravilhosa da avó dele. Nossa, você é neto da Dona Irene. A Dona Irene, ela teve dois filhos, né? Dois filhos, e depois ela casou, aí ela ficou viúva muito cedo, criou essas crianças, tinha uma tristeza, né, de ter perdido o marido. Anos mais tarde, muitos anos, com 63 anos, ela casou de novo. E aí eles escreveram essa história para o Retrato Falado, que ela tinha essa história toda dela, que ela tinha no navio conhecido esse senhor, e eles tinham se paquerado, ele convidou ela para um cruzeiro pela Europa e tal, e acabaram casando. A gente viu que o programa iria ao ar perto da data que ela faria 25 anos de casada. Quer dizer, uma pessoa que estava fazendo bodas de prata, 25 anos de casada, com 80 e tantos anos. Aí a gente foi e fez ao vivo. Na festa, a gente entrou ao vivo e eles assistiram ao Retrato Falado, junto comigo lá, e depois eu entrevistei eles. Um nervoso rapaz, eu falo disso aqui no livro, é essa daqui, ó. Irene, ó, quer ver? 159. Ela foi a primeira vez que eu entrei ao vivo na minha vida. É uma paura. Olha a avó dele. Essa sou eu. Essa. A Dona Irene, ela tem uma voz que ela fala assim, muito... Olha, eu adorei ela. Ela é um exemplo, sabia? Você me perguntou uma história, o Vinícius, que me perguntou que história era mais emocionante, né? Ô, Vinícius, a Dona Irene foi uma delas que me emocionou muito. Você sabe que anos depois ela foi... Eu já falo pra caramba. Mas anos depois ela foi me ver no teatro.
E aí, eu estava fazendo 3 versões da vida, uma peça em São Paulo. Aí ela chegou, assim, meio assim, achou que eu não ia conhecer ela. Imagina se eu não ia conhecer ela, eu quase engoli ela. Eu assim, Dona Irene, querida, que prazer. Como é teu nome mesmo? Newton. Newton. E eu posso dizer que foi muito legal você, o Luiz, toda a equipe estarem lá com a gente aquele dia. E também que vocês me proporcionaram assim, um presente que eu dei para minha avó, que eu acho que não tem presente de nenhum valor que foi tão legal quanto esse. Ai, obrigada, Nilton. Mas afinal, eu vim aqui para fazer uma pergunta, né, no microfone. Então, em função disso, eu gostaria de perguntar o seguinte: o retrato falado, ele tem um formato que são histórias que assim, são divertidas e vocês têm que retratar num tempo assim muito curto, que é o tempo que vocês têm no Fantástico. E a questão do tempo vi lá bem, que é uma coisa muito específica. Eu gostaria de perguntar para você se chegam a vocês histórias que vocês acham até interessantes, mas que não são tão divertidas e que vocês ficam assim, com dó de não escolher, e se você participa dessa escolha, na verdade. A gente perde muita história interessante, porque tem vários problemas. Fala, desculpa. E uma segunda coisa é o seguinte, por outro lado, histórias que talvez precisassem de mais tempo para ser contadas, e que vocês têm que compactá-las assim, num espaço muito curto, e se você, sendo tão próxima do Luiz, se você participa da edição, ou se você deixa tudo com ele, como é que é esse processo depois? Eu digo que eu sou a palpiteira oficial do programa. Assim, porque eu dou bastante palpite, a gente trabalha meio junto, assim, mas ele é que faz toda a parte de edição, tudo. Ele escolhe quer dizer, as histórias ele fala, tem uma história que apareceu que é muito legal, que é assim, aí ele me dá para ler a carta. Quando a gente ri na carta, já é um princípio bom. Mas é louco que, assim, muitas histórias, elas precisam ter começo, meio e fim, ela precisa ser um caos. Ela precisa acontecer, porque como a gente não inventa, eu acho que um dos charmes do programa é as histórias serem reais. Então, a gente não cria uma coisa diferente, uma maneira diferente da Dona Irene conhecer o marido dela. Então, a gente perde histórias que não têm nem começo nem fim e tem uma boa situação de meio. Às vezes, ótimas histórias, sabe? E, às vezes, por problema de produção também. E é difícil escolher. São essas 500, 600 por semana quando o programa está no ar, mas nem sempre tem história. Mas também tem muita história. Tem umas cartas assim, Denise, eu estava precisando muito de uma geladeira. Mas, enfim, é uma coisa que é difícil de você prever se vai dar história ou não. Mas é uma coisa que a gente é muito criterioso assim, com a verdade, de ser uma história real. Você me perguntou mais uma outra coisa que era boa. O que era? Da edição, né? Se vocês... algumas histórias poderiam caber num tempo maior, talvez se vocês já pensaram do até tempo. Sabia que eu queria falar uma outra coisa. De um outro formato que pudesse ser até a gente já tentou fazer o retrato grande. Eles pediram para a gente fazer um retrato para ser um programa de série da TV Globo, né? 25 minutos. Mas ele já existe condensado, né? É difícil uma coisa que existe compacta sobreviver ao alargamento. Se ele tivesse sido criado assim, eu acho que seria bom, sabe? Mas não foi criado assim, ele foi criado compacto, então sempre parece que está sobrando. O retrato piloto que a gente fez, de 25 minutos, era ótimo, eu achava ótimo o episódio, mas não tinha sentido na medida que a gente já fazia aquilo pequeno. E aí era melhor ter um outro programa. Essa é a minha crise atual. A minha crise atual é que eu preciso de mais de 10 minutos. Porque tem personagens do retrato que eu vou te falar. Eu falo, não é possível que está acabando. Porque elas teriam uma vida muito maior. Eu queria fazer uma novela inteira com elas. Eu queria fazer um filme com elas. Porque é essa coisa da realidade que pega, sabe, que eu estava falando. Veio que veio, assim, a tia Sônia... Vinícius, que eu contei para você, é uma delas, que a tia Sônia veio, sabe? Assim, vem uma personagem forte, que eu acho que o retrato me ensinou uma coisa muito interessante, que assim, o grande barato da minha profissão é realmente interpretar. Não é mais Irene,
Não é mais Denise, é Irene por Denise. É essa terceira pessoa que a arte é capaz de criar. Entendeu? Que é isso que interessa, é essa leitura que eu faço do que eu vejo para você. Entendeu? Passa por mim, é o intérprete. E esse que o retrato me ensinou isso ali na lida, né? Na prática. Eu adoro fazer. Obrigada, Wilton, adorei você estar aqui. Gente, a Denise está disponível para os autógrafos nos livros lá fora. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigada. Deixa eu só falar uma coisinha. Beleza. Eu queria muito... As minhas considerações finais. Eu queria muito agradecer a vocês por terem vindo aqui hoje. Porque eu acho muito impressionante ter tanta gente para ver uma pessoa falar. Eu acho sensacional isso que o Afonso faz. Esse sempre um papo, eu falo, é tão legal você poder... Primeiro, é muito bom para mim, eu poder falar sobre o meu ofício, eu organizo o meu pensamento. E eu acho que é tão bacana essa ideia do Afonso de trazer pessoas que possam falar livremente, sem ser conduzidos por uma entrevista, com a demanda de vocês, que é um aprendizado muito grande. E eu queria agradecer muito vocês terem vindo aqui hoje. Tá? Muito obrigada.